Nós fizemos um vídeo falando sobre moda em Jojo. Naquele vídeo eu resolvi passar uma parte considerável dele, apenas falando de onde o Araki estava tirando suas referências. No fim, eu falei sobre como as roupas da personagem Jolyne falavam sobre seu estado de espírito e sobre quem ela era. O vídeo de hoje é para seguir mais nessa linha, só que dessa vez falando sobre o personagem do Dio. Araki tem um gosto interessante e conhecimento suficiente sobre moda para colocar certas roupas em certos cenários para conversar com os personagens. O que é mais difícil de fazer do que realmente parece. Eu vou supor que nesse ponto a maioria de vocês conhece a história do Dio, pelo menos ali o básico. Ele era um fudido que começou a morar com um rico e quer roubar a fortuna dele. Basicamente isso que você precisa saber, caso não conheça. Quando a história começa, Dio é um garoto pobre, mas uma parte rápida do mangá nós podemos ver ele e Jonathan estudando. Jonathan usa roupas mais casuais. Dio está usando uma camisa branca elegante com a gravata formal, um visual que é muito mais condizente com um homem pertencente à nobreza, o que indica que Dio estava se adaptando muito rápido a essa nova vida. O plano inicial de Dio envolve uma certa assimilação dos gostos e costumes dessa nova classe, para então poder roubar sua fortuna. Seus trajes refletem de maneira bem clara o quão empenhado ele está nesse papel. Durante boa parte de sua estadia na casa da família Joestar, Dio usa um lenço, comumente chamado de ascot em inglês. Jonathan, quando aparece em seus trajes formais, geralmente está usando aquela gravata regular, a mais conhecida por todo mundo. Apesar de que, a partir de mais ou menos 1930, o ascot se tornou uma peça mais casual usada pelos londrinos, durante o século XIX, que é quando a parte 1 de Jojo acontece, o ascot ainda era um acessório que fazia parte de um código de vestimenta extremamente rigoroso por parte dos ingleses. Ou seja, o ascot era muitas vezes mais formal do que a própria gravata convencional que estamos acostumados. Apesar de que, hoje em dia, essa lógica já se inverteu lá na Inglaterra, mas enfim. Mais uma vez, mostrando a inclinação de Dio em assumir a forma de um nobre, tudo como parte de seu plano para integrar naturalmente essa família. A escolha de gravatas também é importante para mostrar que Dio não considerava adequados trajes vitorianos masculinos típicos, que usavam das gravatas mais convencionais, como a borboleta ou aquela gravata regular. Essa fuga do que era comum vai acompanhar o personagem até o final lá da parte 1. Quando Dio é desmascarado por Jonathan, ele também passa a usar trajes mais extravagantes. A cartola durante esse período do século XIX ainda era algo muito comum. Foi só depois, com as representações da mídia, que ela se tornou algo mais cômico e foi caindo em desuso. Mas a roupa com gola de penas era extravagante para um homem da época, ainda mais que apesar do uso das penas nas roupas remontar de milênios atrás, foi lá no século XX que o movimento das melindrosas surgiu dando esse estilo mais ousado para as roupas das mulheres. Repito, das mulheres. Dio está mostrando sua verdadeira face, rompendo com aquelas roupas vitorianas comuns da época e abusando de coisas que, supostamente, entre aspas, não deveriam pertencer a ele. As cores de sua roupa, porém, ainda mostram que ele mantém relações com a nobreza. Talvez depois de tanto tempo assim, vivendo na casa de um nobre, ele realmente se sinta como um. Dio está usando roupas com um tom de azul, uma cor que durante boa parte da história da humanidade foi considerada associada à nobreza, já que o azul na natureza é raríssimo. Os gregos, inclusive, durante um bom tempo, nem tinham uma palavra para descrever a cor azul. Obviamente, hoje em dia, existem formas de fabricar os pigmentos da cor azul que são muito baratos e tal, mas a gente está falando de Jojo parte 1, que se passa no século XIX. Quando Dio vira um vampiro, seu visual muda radicalmente. Ele usa roupas que ainda remetem à elegância, como a espartilha, que quando usada nas mulheres, servia para afinar a cintura, consertar a postura e levantar os seios. Mas suas roupas começam a se distanciar do século XIX, mostrando um lado mais ousado e contra as normas de Dio. Ele usa calças largas e mangas avantajadas, ambas as peças sendo típicas do período renascentista, que é tipo 300 anos antes de Jojo parte 1 sequer começar. Ele também usa essas espartilhas, que eu já falei que são mais usadas por mulheres, e deixa o cabelo todo bagunçado também, criando um contraste com o cabelo arrumado que tinha lá no início da obra. Na parte 3, o Dio usa sua roupa mais conhecida na série, cheia de referências à cultura árabe e países próximos do Egito. Isso é interessante porque lá na parte 1, o Dio estava realmente assumindo uma posição da nobreza e levando isso mais a sério até mesmo do que Jonathan. Mas agora na parte 3, ele está abraçando essa nova cultura, esse novo lugar em que ele está inserido. Ele conhece as ruas de Cairo, ele zomba de Jotaro por acreditar que todas as ruas são idênticas. Ele usa roupas de cor amarela, que no Egito Antigo a cor era vista como a cor da pele das mulheres, a cor do sol, a cor do ouro, e por isso representava a perfeição.
E assim como o azul também, os egípcios foram um dos primeiros povos a produzirem pigmentos amarelos para criar roupas com outras cores. Enfim, o ponto é, Jill está abraçando a cultura do Egito, ele está vivendo realmente tudo isso. Vamos começar falando de baixo para cima. Jill usa um sapato chamado babuche, super típico da cultura árabe e que é nascido na região que hoje compõe países que são Tunísia, Marrocos, Líbia, Argélia e Mauritânia. Todos esses países são bem próximos ao Egito. Não tem nenhum significado adicional referente a classes, os babuches são sapatos usados por todas as classes sociais nessa região que anteriormente era conhecida como Maghreb. As calças de Jill têm um item no joelho que as deixa mais justa. No anime, ela inclusive fica mais justa ainda que no mangá, mas provavelmente isso aqui se trata de uma calça shalvar, típica da Turquia, que são calças largas com um tornozelo um pouco mais apertado. Esses casacos ou coletes mais curtos são bem típicos da cultura árabe e você com certeza já viu outras obras como Aladdin ou até mesmo o Gogeta e o Majin Buu lá de Dragon Ball usando esses coletes mais curtos. E como acessório, além do cinto e tiara, que também eram muito usados pelas famílias reais para poder simbolizar o poder e a influência daquela dinastia, Jill também está usando pulseiras em formato de argola, que eram bastante usadas por mulheres poderosas na época do Egito Antigo, como Nefertari e a rainha Cleópatra. Há outras roupas que Jill usa em outros momentos da obra, algumas túnicas um pouco mais simples ou botas que são típicas das montarias britânicas, mas nada que vale realmente a pena destacar porque parecem ser só escolhas simples de roupa, não falando muito sobre sua situação atual. O ponto é que, enquanto humano, Jill fazia o possível para se misturar e ganhar confiança e depois a herança da família Joestar, ao mesmo tempo que ele se adapta a essa moda usada pela nobreza, por exemplo, negando as gravatas mais padronizadas. Quando ele vira um vampiro, ele abandona essa obrigatoriedade de estilo e adota um muito mais extravagante e pouco usual para um homem de sua época. E ao retornar lá na parte 3, ele abraça a cultura na qual está inserido, já que, com a idade e amadurecimento, ele abandona um pouco a rebeldia que ele tinha antes. Mas eu acho que é basicamente isso. Se você quer adicionar mais alguma roupa, mais algum detalhe, talvez de outro personagem também, deixe aí nos comentários. Tchau.